O ano de 2019 encerrou com bom desempenho na área do imobiliário logístico e a expectativa é que 2020 seja um ano de mudança. Com a Covid-19 e o aumento das compras online, a consultora imobiliária Savills Portugal antevê que a procura por armazéns mais pequenos, localizados perto das grandes cidades, venha a ser uma tendência. O mercado imobiliário logístico teve uma excelente performance em 2019, era expectável, verificou-se uma procura bastante superior à oferta e um aumento tendencial das rendas, que era a previsão que nós teríamos até o surgimento da pandemia. Havia uma natural tendência dos investidores e dos promotores na reabilitação e na construção nova, principalmente, para identificar grandes imóveis logísticos, grandes espaços logísticos que fizessem face à procura que tínhamos cada vez maior. Mas também veio-se a acentuar uma tendência da procura de pequenas áreas, de pequena dimensão, mais próximas dos centros urbanos, que é o conceito que nós chamamos Last Mile. No fundo, Last Mile é uma tentativa do operador logístico estar o mais próximo possível do seu consumidor para que o produto chegue o mais rápido possível. Isto, obviamente, vem no seguimento do que aconteceu com o aumento exponencial do e-commerce. E se antes da pandemia esta realidade era ainda ténue em Portugal, o estado de emergência veio acentuá-la. A tendência já era visível antes da pandemia, era uma tendência europeia, não é? Em Portugal não tínhamos tanto esse impacto, porque é um facto que o e-commerce em Portugal não tem um impacto ainda muito grande nas vendas a retalho. O impacto em Portugal são cerca de 6%, que é relativamente reduzido relativamente ao resto da Europa, mas sim, já havia uma tendência de procura de espaços de last mile pelos operadores, e com o aumento do e-commerce e com a questão da pandemia, em que as pessoas se sentem mais necessidade de estar em casa, têm mais reatividade em sair para a rua, o aumento do e-commerce verificou-se ao longo destes últimos 2 meses e, de facto, esta tendência do last mile é uma tendência que nós acreditamos que vem para ficar, e já temos, inclusive, investidores que procuram este tipo de produto para dar, no fundo, seguimento e dar resposta à procura do mercado. Em geral, as compras online no comércio ao retalho aumentaram cerca de 44%, 44% a nível global nos últimos 2 meses. Não vem, de facto, compensar a perda do volume de vendas nas lojas físicas. As unidades que armazenam o produto têm que estar o mais próximo possível do consumidor. E o que é interessante, de facto, é que esta proximidade faz com que algumas zonas da cidade, que eram antigamente consideradas como zonas obsoletas, como por exemplo a zona da Matinha, a zona do Prior Velho, possam vir neste momento a renascer, porque têm áreas e espaços com características que se podem muito bem adaptar ao conceito last mile. Já não é aquela necessidade dos 10 mil metros quadrados de áreas de infraestrutura logística para albergar grandes necessidades de armazenamento, mas sim uma necessidade de estar o mais próximo possível ao consumidor para conseguir chegar o mais rapidamente possível à casa das pessoas e entregar o produto. No futuro, os armazéns vão ser cada vez mais tecnológicos para que os bens cheguem mais rapidamente ao consumidor. Entre 2019 e 2018 tivemos ali a renda média à volta dos 3,5€, 4€ o metro quadrado, e nós acreditamos que a proximidade ao centro urbano vai fazer com que estes valores de 4€ o metro quadrado venham a subir ligeiramente. A procura dos espaços logísticos por parte dos operadores deixa de ter só em conta a localização e as acessibilidades e passa também a ter em conta as características da população envolvente ali numa área de 30 a 60 minutos. Ou seja, a densidade demográfica, a estrutura etária e a idade da população e o poder de compra passam a ser características, passam a ser importantes para estas estruturas e para estes operadores. Em Portugal e no mundo, a pandemia impõe-se como um elemento de mudança, tanto da economia como da vida diária. Fiquem bem, fiquem em segurança. Voltamos para a semana. Este programa tem o apoio de Remax, Resol Solar, soluções para redes de energia convencionais e renováveis. BPI Expresso Imobiliário.pt